Olá, pessoal. Estamos aqui em mais um momento do podcast do IDA, o IDAcast. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, nossa colega advogada e também jornalista, para discutir um tema super interessante. Eu estou aqui com a Liliane Araújo, nossa colega. A gente ficou aqui um tempão conversando antes, até tudo ficar pronto, e a gente está aqui com vocês. E hoje a gente vai conversar sobre comunicação, imprensa, responsabilidade civil, responsabilidade penal, um pouco dos blogs, um pouco do jornalismo, que é essa área que a Liliane sempre atuou. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer a gente estar aqui, né, compartilhando experiências, vivências. E olha, pode me chamar, que a gente aqui não tem filtro. Então, vamos embora. E a gente vai conversar hoje sobre esse direito, imprensa, comunicação, responsabilidade, né, Liliane? Justamente porque hoje qualquer pessoa pode ser considerada imprensa, porque quando a gente olha o aspecto dos blogs, o aspecto das pessoas na rede social, dos influencers, a gente vê um nível de responsabilidade e, às vezes, também um nível de irresponsabilidade. E aí eu já começo com essa pergunta meio provocativa. O jornalismo, essa pergunta provocativa, o jornalismo, ele está aberto, ele não tem definições, qualquer pessoa pode ser considerada assim? Não, eu já sou bem direta, não. Acho que jornalista é quem se formou, né? Sentou no banco de uma universidade, passou ali no mínimo 4 anos. Eu passei 4 anos e meio porque é a grade da Universidade Federal do Amazonas. Mas tem faculdades particulares que são 4 anos. Então, assim, qualquer pessoa, não. Jornalista é quem se formou. Mas hoje, como você bem comentou, né, antes de fazer a pergunta, a gente vê que tem muita gente aí nas redes sociais, pessoas que se intitulam comunicadores, né? Eles não falam que eles são jornalistas, mas alguns falam que são repórteres, sem ser jornalista, porque repórter é uma das funções do jornalismo, né? Então, eu acho que isso é muito grave, isso é seríssimo, porque isso implica em questões, como você falou, responsabilidade. Porque aquela pessoa que ela não tem uma formação técnica, né? Ela não tem a habilidade de como passar aquela informação, ela pode ensejar, no caso, em algumas violações, que tem previsão, tanto na Constituição quanto em legislação especial. E já temos recentemente, né, uma lei aí que vai, né, regular um pouco essa atividade de influencer, né, que as pessoas se diziam, sou blogueiro, eu sou influencer, porque estava muito solto, né? Você viu o caso das bets, que as pessoas estavam ali anunciando jogos de aposta, mas as pessoas nem jogavam e apresentavam um demo que só favorecia, e isso levou a influenciar muitas pessoas a hoje estar em situações, né, De de insolvência. insolvência, de dívidas, vamos dizer assim, né, astronômicas, né, de chegar ao ponto de vender sua casa, né, não ter o que De utilizar até comer. auxílios governamentais Exatamente. para participar desses jogos de O azar. que é gravíssimo, né? Ou seja, não ter uma responsabilidade no conteúdo que você está colocando no ar. E aí vem a nossa lógica do que é jornalismo, dos nossos níveis de responsabilidade. A gente tem que ter noção dos nossos níveis de responsabilidade. Nós, como advogado, muitas vezes atuamos em casos de responsabilidade. E não só também dos jornalistas, mas também de qualquer pessoa que na rede social, nas suas redes de comunicação, homenageiam a crítica. Olha que eu vou falar de homenagem à crítica, começam a criticar sem qualquer parâmetro. E esse é um ponto que eu quero trazer aqui na nossa conversa de hoje. Por quê? Porque a gente muito fala de liberdade de expressão, mas até que ponto, né, Liliane, a gente tem uma liberdade de expressão e até que ponto isso começa a ser violador de direitos? A própria Constituição, ela veda, né? Ela dá a liberdade, mas ela deixa algumas questões que são vedadas. Vedado o anonimato, né? E as pessoas se utilizam muito disso, de fakes, para estar ali criticando, falando o que bem entende, quando na verdade isso não é permitido. Você tem que preservar alguns direitos, né? O direito à Intimidade, intimidade, vida a privada, a honra, vida honra. privada, são questões essenciais, que a gente não pode estar achando que eu vou colocar foto de fulano e falar que fulano está
traindo, vou falar que fulano roubou, né? Que eles falam assim, né? Que Sim. o termo não é nem roubar, é furtar, Tá. E às vezes né? é corrupção que quer se falar, e aí que Corrupção, fala de roubo. exatamente. Mas acaba imputando um delito a alguém, acaba colocando a pessoa numa situação de descrédito social, achando que as redes sociais vão fazer um mecanismo de proteção. Ah, mas é a minha rede social, falo o que eu quero, né? Ou então Como se utiliza de um fake, como eu falei, cria, né, algo fictício para estar fazendo esses tipos de comentários que são crimes. Exato. E hoje tem muitas páginas, né, no Instagram que tem às vezes até mais audiência do que a TV em determinados horários ou que o rádio. As redes sociais acabaram tomando esse panorama de informar, de desinformar também, informar e trazer, porque informação não é formação. Então, muitas informações estão equivocadas, muitas informações acabam não sendo verídicas ou não acabam sendo analisadas antes de serem passadas, e isso ocasiona diversos níveis de E responsabilidade. transtornos. Quantas pessoas já não foram dadas como mortas? Artistas, né, que as pessoas não têm o mínimo de apuração, que é a técnica, né? Antes da gente, como jornalista, antes da gente publicar qualquer notícia, a gente tem que apurar, né? A gente precisa saber se aquele fato é real, se realmente aconteceu. Porque às vezes esse artista, ele está só internado, passando, né, por um procedimento. E aí as pessoas já publicam, chegam lá e publicam, morre fulano de tal, e não mede as consequências, porque isso, né, causa. Imagina o Danos. transtorno para a família que não está sabendo, ou então, né? E aí as pessoas que não sabem daquilo, se é verdade ou não, pega e começa a compartilhar, também tem esse problema, né? Porque tem gente hoje que tudo que pega acha que é verdade. E eu vou te falar uma coisa bem séria, os jovens hoje são os principais consumidores desse tipo de informação, né? De E não só desinformação, na verdade, E e não só replicadores. exato, não só consumidores, mas a gente vê diuturnamente acontecendo nas nossas redes sociais, nós estamos aí nas redes sociais, então nós sabemos que os jovens não são só Consumidores consumidores, eles são replicadores de qualquer de tipo de qualquer tipo de informação sem qualquer análise, sem qualquer análise da veracidade daquilo e também de nível de responsabilidade. Nem tudo dá para ser divulgado, nem tudo é lícito que você propague, mesmo que muitas vezes seja até um conteúdo verdadeiro. Porque na difamação, por exemplo, lá do Código Penal, que nos é muito próximo, o Código Penal prevê o crime de difamação e ele prevê exatamente que não importa se o fato é verdadeiro ou falso, importa que ele cause um dano à honra da pessoa no aspecto da reputação, da honra objetiva, de como as pessoas veem aquela outra. Então, esse nível de responsabilidade precisa ser enxergado, isso precisa ser dito que precisamos ter cuidado com a nossa rede social. Até porque, né, Liliane, nós seremos profissionais. Os jovens serão profissionais. Se já não são, serão. Exatamente. E tudo isso fica nas redes, a gente não sabe mais os limites O que isso nosso vai tomar. histórico, tudo que a gente publica, fica lá. Mesmo que a gente saia daquela rede social, mas a informação ela já ficou lá, alguém já baixou, alguém já pegou e já compartilhou. Isso ganha uma Alguém já gravou a proporção, tela. exatamente, ganha uma proporção que nem a gente tem noção. Muitos casos de crimes também envolvendo golpes utilizam fotos da gente. Fotos que a gente chega e divulga na rede social, minha foto nesse momento aqui, nessa viagem, tal, tal, tal. Aquilo, muitas das vezes é usado para ser criado um perfil falso, utilizar a nossa imagem, da nossa integridade perante, né, a sociedade, para aplicar golpes, muitas das vezes. Então, muito cuidado com o que a gente posta. Exposição de menores, exposição de filhos, entendeu? De casos de morte. Também. Isso é perigoso, né? E além disso, nós falamos de dois tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade civil e temos a responsabilidade penal, que são autônomas entre si, a gente sabe disso no direito, apesar de que em alguns casos até uma pode sucumbir à outra, mas quando a gente fala de erros jornalísticos, Liliane, quando a gente fala de matérias investigativas que trazem erros jornalísticos, que causem esse mal-estar,
a pessoa que está como ali na matéria, imputada a algo, além disso para o próprio jornalista. Então, muitas vezes nós temos erros jornalísticos, nós temos erros até da imagem que foi divulgada, de confusão, com confusões de imagens divulgadas, porque era esse o investigado e foi colocado uma outra pessoa, às vezes até um Isso é homônimo. gravíssimo. Isso é Isso é gravíssimo e isso gera um dano moral efetivo. Então, quando a gente fala de dano moral, a gente fala dos dois lados. E eu vou conversar com a Liliane sobre os dois lados. Um primeiro lado, será que existe, Liliane, uma indústria, muitos dizem de uma indústria do dano moral contra jornalistas, que se propaga, que diversas ações são movidas contra jornalistas, inclusive no intuito de calá-los? Eu acho assim, ultimamente, né, devido a essa nova configuração, eu vou te falar até das cortes superiores, né, muitas coisas mudaram. Porque até então, o jornalista que fazia reportagens investigativas, ele tinha total liberdade de fazer assim, né, os seus questionamentos, porque o que fere um pouquinho o ego das autoridades, quando são alvo de investigação, é que elas não querem ser questionadas. E o jornalista, ele tem por obrigação questionar. O jornalista é o porta-voz da sociedade. Então, se a sociedade não tem acesso a perguntar, quem faz essas perguntas é o profissional jornalista. Então, muitas autoridades não gostam de ser questionadas, não querem prestar contas do cargo que exerce. E muitas das vezes gera, né, esse tipo de situação que eu estou te falando, né? Ó, vamos ter que calar esse determinado profissional. Mas há casos que a gente vê que aquilo ali não é jornalismo, aquilo ali é jornalismo, como eu estudei na época da faculdade, né? Porque o que dá like hoje, que é a audiência, né? Sim. É você pegar uma pauta onde você está ali falando de situações, né, que provocam danos à honra, à integridade, à violação da vida privada daquele agente público ou, né, de um empresário. Quando a gente fala de indústria, eu vou falar da indústria hoje dos meios de comunicação. Como a gente tinha antes rádio, TV, com a internet, criou-se os portais, né, os blogs, né? Isso veio do americano, né? É um estilo americano de fazer jornalismo, que eram os blogs. E isso veio para o Brasil. Com os blogs, hoje, muita gente que não é jornalista chega, cria um CNPJ e diz: eu sou dono do portal tal. Só que essa pessoa ela não tem o mínimo, né, de técnica de jornalismo, técnica de apuração, técnica de escrita, redação jornalística, porque tem que ter, né? E chega ali, como ela não tem filtro, e ela enxergou ali uma forma de ganhar dinheiro, que eu no linguajar popular que eu falo que é a extorsão, eu vou falar disso aqui e vou colocar porque eu sei que fulano não vai querer se ver exposto, né, numa acusação, numa investigação, e aí vai me pagar para eu tirar aquela matéria. Então, existe uma indústria e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso porque essa indústria... Porque isso é criminoso. É criminoso. E hoje em dia, né, existem profissionais como eu e você que está atuando muito nisso, nessa questão, né, de resolução de crises, né, voltada para a imagem de um determinado agente público ou, né, de empresários ou de um cidadão comum que não quer sua reputação ligada a nenhum fato. Então, a gente faz esse trabalho, né, que é de defesa de reputações, que é quando a gente acaba diagnosticando que existe essa indústria que se alimenta desse tipo, né, de publicação, porque além de audiência, porque o público quer ver o que é, eu aprendi isso, né, o público gosta do que é da desgraça, né, isso dá audiência, né, você falar de uma morte, você falar de um caso bárbaro, você falar de um caso de corrupção, casos assim, né, e corrupção, assim, a estilo Lava Jato, né, porque se for uma coisinha pequena, isso já não interessa muito à população, quando na verdade deveria interessar, né, porque se trata de desvio de verba pública, mas o que chama mais atenção é essa indústria que trabalha com a destruição de reputações, né, do ser. E por isso a gente fala dessas responsabilidades, porque esses blogs, esses portais que
muitas vezes sem critério, colocam imagens de pessoas, acabam resultando que depois venham a ser absolvidas, essa imagem não tem como voltar. Não A volta gente nunca não mais. tem mais um nível de dizer a partir desse momento, e muitos deles, inclusive, nem se retratam. Muitas vezes, inclusive, colocam a absolvição decretada pela justiça como uma coisa negativa. Olha, eu divulguei e agora ele foi absolvido, né, depois de todo um processamento. Eu não digo que o judiciário não erra, porque o judiciário erra. Erra para o bem, erra para o mal, são falíveis e etc. Mas a gente sabe que, dentro das circunstâncias do que a gente tem visto, muitas vezes, alguns que dizem ser jornalistas têm um nível de responsabilidade e todo esse arcabouço por trás desses blogs, dos portais, precisam conhecer, saber direitos, mas saber notadamente as suas obrigações. Porque a gente fala de responsabilidade penal, a gente fala de responsabilidade civil, há inúmeras decisões do Poder Judiciário, inclusive em plantão judicial, retirando, ordenando a retirada de determinadas matérias do ar, justamente porque violam o direito à imagem, violam o nível de jornalismo também. Já tive, por exemplo, situações no escritório em que nós ingressamos com pedido de tutela, de urgência, para retirar aquela publicação do ar, porque ela ultrapassava o jornalismo, ela ultrapassava os limites do jornalismo. Ela falava da pessoa num outro aspecto, não no aspecto do fato, mas de quem ela era, do que ela poderia ser. E isso ultrapassa os fatos apurados ou que deveriam ser apurados. Passa do limite informativo. E já começa na manchete. A manchete é tendenciosa. A manchete já tem um cunho de audiência, atrair like, e quando você vai ver a estruturação do texto daquela reportagem, ela vem sempre com um cunho acusatório, né? Ela não vem destrinchando, falando sobre o fato, né? Eu até falo, é complexo a gente ter que falar sobre algo que está em investigação, mas quando você coloca aquela matéria no ar, você tem que explicar, mas não opinar. E muitas das vezes, o que acontece? Essas matérias elas já vêm com uma opinião, por isso que ultrapassa os limites do jornalismo, das técnicas de jornalismo. É porque informar não é formar, né? Então a gente acaba tendo a informação e saber trabalhá-la é um dos elementos que a educação faz com as pessoas. A educação tem essa capacidade de pegar a informação e dela digerir a informação mentalmente, saber do que se trata aquilo. Como a gente tem um nível de formação muito baixo, então acaba que a gente acaba não conseguindo nem informar muitas vezes e muito menos formar com aquilo, né? O que as pessoas fazem com aquele tipo de informação. E é por isso que muitas vezes nós temos uma responsabilidade civil, penal, não só de jornalistas, mas desses influencers e também de pessoas comuns que vão lá, escrevem nos comentários O que acha? o que acha que deve ser escrito, como se isso não tivesse nenhum tipo de responsabilidade. E quando vão a audiências, por conta de terem sido processadas, identificadas né? e processadas, é um trabalhinho dá um trabalhinho para a advocacia quando o crime é de ação penal privada, né? Quando o crime é de ação penal privada, a gente precisa fazer um trabalhinho ali, né? Já que por muitas vezes a gente precisa fazer aquela investigação da pessoa, saber contar também com o apoio das autoridades, de delegados, etc., para investigar isso e saber os mecanismos que conseguimos para identificar aquela pessoa e, consequentemente, fazer que ela seja punida. Que ela seja punida. A gente tem também, Liliane, uma destruição de reputações, né? Então, a gente tem que cuidar disso, porque a qualquer momento pode ser um de nós. Ninguém e eu digo tá isso muito abertamente, porque ninguém está passível de nunca ter um acidente de trânsito, de nunca estar em outra situação que seja considerada, ou até mesmo ser confundido. Às vezes pegar assim, botar a sua foto ali e você não ter nada a ver com aquele contexto. É gravíssimo isso, as consequências, e a gente não tem como reparar, nem o dano moral não repara a situação de vexame a qual a pessoa está sendo exposta, a humilhação que aquela pessoa está sendo exposta. Tem pessoas, né, que às vezes não aguentam e acabam, né, até
a gente não gosta de falar sobre isso, até tirando a vida, porque não consegue conviver mais em sociedade devido ao A grau exposição. de exposição que não foi favorável, né? Eu tive um caso, por exemplo, uma vez, que a pessoa ela foi colocada como capa de uma revista. E isso, Imagina. Liliane, é como numa posição que ela não tinha. Uma posição política, filosófica, numa posição de descrédito, que ela não tinha e não se via naquela posição. Foi tirada de contexto completamente, colocada ali por conta de uma foto bonita que saiu na revista, e aí, consequentemente, a gente ingressou com a ação. Mas veja, nunca mais a gente conseguirá tirar essa revista, até porque é uma revista de grande circulação no Brasil, e nunca mais a gente conseguirá, isso virou infinito. Isso foi reproduzida, a revista, inclusive, foi reproduzida até em locais que são de operadoras de telefonia, dizendo, olha, a gente tem aqui revistas que ficam disponíveis no seu celular. E uma das revistas divulgadas foi essa, e com a capa do meu cliente. Ou seja, você não tem mais como desfazer aquilo no aspecto temporal também. Então, há que se entender o nível de responsabilidade disso. E a gente está no ano político, né, Liliane? Você já concorreu, inclusive, Já. você já foi candidata às eleições ordinárias, e a gente está no ano político. No ano em que vai se discutir fake news, no ano que vai discutir direito eleitoral, no ano que vai discutir política no sentido mais bonito da política e no sentido mais menos palatável da política, e a gente vai discutir responsabilidade em tudo isso. E quando a gente fala disso, a gente fala de fake news. Fake news criadas por jornalistas, fake news criadas por pessoas não jornalistas, e a gente precisa falar de responsabilidade nessas fake news, nessas informações falsas que são não só faladas, mas elas são replicadas. Informações falsas, há que se ter noção de que quem replica aquele tipo de informação equivocada também responde por crime e também incide em responsabilidade civil. A gente precisa esclarecer, né, principalmente para a população em geral, ainda mais agora, ano eleitoral, que costuma aparecer muitas dessas notícias que não são verdadeiras. É o jogo, é a guerra política. Só que a guerra política, que antes era algo que você tratava no discurso, né? Você ia para aqueles grandes comícios e tudo mais. Isso, com a rede social, isso ganhou um novo campo de atuação que é infinito, né? E que não tem um filtro, não existe uma fiscalização. O fiscal é eu, é você que está ali monitorando, ou se você trabalha para alguém, você está ali fiscalizando e tentando identificar onde está acontecendo, né, crimes contra pessoas, que no caso são agentes que estão ali disputando o cargo. Quem está no poder não quer sair do poder. Quem não chegou no poder quer chegar no poder. E por conta desse cenário, começam-se as procuras por informações, muitas das vezes de cunho pessoal, né? Nós somos seres humanos. Aí, nesse período, surgem muitos casos extraconjugais, né, que isso acaba levando para o lado político, quando isso não é política, né, isso é uma relação de cunho pessoal, né, não tem nada a ver com a política, mas essas questões são levadas à tona, muitas das vezes, em alguns casos são reais, mas em alguns casos não são fantasiosos. Eu posso te dizer isso com toda verdade, porque eu fui, antes de existir a lei, eu acho que eu fui o primeiro caso aqui no Amazonas que sofreu fake news. Na época que eu concorri ao governo Tampão, as eleições, após a cassação do Melo, eu concorri ao governo do Amazonas. Fui a primeira mulher a disputar, a colocar meu nome. O que aconteceu? Surgiram fake news dizendo que eu era amante de Eduardo Braga, que era um dos candidatos do pleito. Isso tudo para manchar, porque para a mulher é tudo muito mais difícil, né? A sociedade é machista, a gente ainda vive, né, no regime patriarcal, onde o homem se sobrepõe à mulher. E aí eu não estou falando de feminismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando de igualdade, né? Estou falando de questões de você Posicionamento, né? posições, a mulher ocupar o espaço que ela quiser. Não estou falando de movimentos, mas eu estou falando de algo real e natural, que é normal a mulher querer ocupar algumas posições. E eu fui vítima disso.
né? E depois que a Polícia Federal, né, que se instaurou um processo de investigação, viu que foi realmente fake news. Mas aquilo ganhou uma proporção e aquilo me prejudicou enquanto candidata. Imagina, olha, essa daqui, né, tá querendo chegar, né, aonde chegou, mas como? Olha, ela é amante, então ela é a perpetuação de alguém que está no poder. Então isso é gravíssimo. E essa E hoje, né, Lilian, mesmo com alguns parâmetros normativos, o Marco Civil da Internet não consegue ser um mecanismo de filtragem e nem de responsabilização. Enquanto nós não tivermos algo mais específico sobre isso, claro, num aspecto muito mais aberto, entendendo conceitos, sabendo exatamente do que a gente está tratando, enquanto a gente não tiver um marco mais efetivo sobre esses níveis de responsabilidade, muitas vezes o direito não consegue dar respostas, apesar de ser possível, seja pela própria Constituição, seja pelas leis que nós já temos, a sociedade vai mudando, os mecanismos vão mudando e a gente precisa correr um pouco no tempo, o direito é sempre isso, né? eu A acho que gente a correr para conseguir legislação, legislar. ela precisa ser mais rígida, porque leis a gente até tem, como você falou, para punir, né, quem pratica fake news. A legislação está aí, a gente tem a legislação penal, com crimes contra a honra, a gente tem na própria Constituição, né, gera o dano civil, né, a reparação, que é a violação da privacidade, da intimidade, da honra, mas mesmo assim, a punição ainda é branda, né? Os nossos tribunais ainda não trabalham a nível de, olha, que a indenização ela chegue num patamar, né, que comece a colocar freios. E essa é uma crítica que eu tenho. Muitos casos, mesmo quando a gente ingressa como advogado, com queixas-crimes, ou seja, em crimes de ação penal privada, que ofendem notadamente a honra, que são os casos maiores de ação penal privada, eu tenho uma crítica muito severa em relação a isso, porque muito o judiciário em si entende como, são crimes menores, Mero de mero aborrecimento. aborrecimento nocível, e no É, criminal uma coisa mais trivial, vamos aqui fazer um um acordo. Eu acordo. entendo a questão da justiça penal negocial e sou um defensor dela, mas também entendo que há um nível de responsabilidade hoje, do nível de propagação que nós não tínhamos no passado e agora devemos ter. O problema é que a reincidência, quando essa pessoa comete, ela fala, não vou ser preso, vai ter um acordo. Só que essa pessoa ela é reincidente e o judiciário ele precisa ser mais rigoroso, né? Quando vai fazer, eu falo no criminal, ele precisa ser mais rigoroso no aspecto de pesar um pouquinho mais a mão, porque quando se trata do crime praticado, né, por fake news, no âmbito virtual, ele tem aquele aumento e geralmente, às vezes, passa despercebido, entendeu? E a gente precisa que o judiciário ele seja mais rigoroso. A gente tem, claro, um judiciário atuante, mas a gente sempre passa por uma dualidade também, né? A diferenciação entre a liberdade de expressão e a censura. Não se está aqui defendendo de forma nenhuma a censura. Sou Não, de jeito nenhum. um amante da liberdade de expressão, de dizer o que entendo ter que dizer e poder falar sobre isso, inclusive na sala de aula, muitas vezes, ambiente aberto ao debate, às posições, tudo isso é muito necessário. Mas há que se entender o nível de responsabilidade que nós temos ao dizer, né? Então, o falar, o escrever, ele tem que ter esse nível de responsabilidade sob pena da gente transformar, da gente voltar muitos anos num nível civilizatório e não conseguir chegar onde a gente quer, que é ter um ambiente mais sadio nas redes sociais, um ambiente mais sadio nos ambientes de trabalho, nos ambientes com os amigos, enfim, tudo isso é uma tendência que nós buscamos e esperamos ter. Não se está a defender censura, não se está a defender que o judiciário a todo momento tenha que decidir retirar aquela publicação ou aquela informação do ar. Até porque não se está, e eu tenho muito apreço pelos jornalistas, até porque eu já tive muita vontade de fazer jornalismo, mas há que se ter uma noção entre o que se pode e o que não se pode fazer em relação às redes sociais, aos portais, também a imprensa falada, a imprensa escrita. Não se pode esquecer que a imprensa vai virar fonte. Ela vai virar fonte, inclusive fonte histórica. Inúmeros estudos históricos são baseados em fontes jornalísticas, seja escrita, falada,
E há que se ter um nível de responsabilidade disso, porque depois a gente não consegue mais domar até o ponto em que aquilo fará parte de um conteúdo histórico para sempre. Eu sempre digo Então, que a internet não é terra sem lei, as pessoas precisam compreender, né? E quando você fala nesse aspecto da censura, eu até compreendo que não é isso que a gente quer ou que a gente defende, mas a gente precisa deixar algumas questões claras. Por quê? Porque quem está lá, né, no judiciário, vamos falar, quem vai decidir, né, que é o juiz, ou a nível, né, de instância superior desembargador, ele não é um jornalista, então ele tem que se basear nas técnicas, muitas das vezes, que não estão sendo aplicadas do jornalismo. Se você pegar qualquer... É muito raro você passar de não sei quantos blogs que tem aqui, não sei quantos blogs tem hoje atualmente, eu acho que mais de 500 blogs, a gente sabe que desses 500, eu acho que nem 20% são jornalistas. Então, daí o perigo dessa grande quantidade de ações que chegam ao judiciário. E aí, quando eu falo judiciário, precisa ser mais rigoroso, né? Quando vai, porque não existe um critério e na essas hora. pessoas, bloggers, as pessoas que trabalham com blogs, as pessoas que trabalham com portais, seja com imprensa, escrita, falada, os influencers, eles precisam estudar sobre responsabilidade civil, responsabilidade penal, É o sobre ética mínimo. profissional, tudo isso precisa ser estudado, isso precisa ser visto para que, em primeiro lugar, se atue de maneira mais adequada e também saiba seus deveres, suas obrigações, mas também os seus direitos, o direito de falar, como eu posso falar, em que momento eu posso noticiar isso, o quanto eu posso usar isso no aspecto pessoal, o quanto a opinião deixa de ser opinião e passa a ser uma crítica expressa, não Uma protegida, perseguição, uma né? perseguição, uma crítica não protegida por uma causa excludente prevista no Código Penal, ou seja, quando não, aquilo não é crime, então, e não seria ali um aspecto de responsabilidade. Então, tudo isso precisa ser estudado, isso precisa ser falado, isso precisa ser conversado. A gente precisa sentar com especialistas para saber sobre isso e para entender o nosso posicionamento no mercado, o nosso posicionamento nas nossas redes sociais. A gente precisa É. ter esse acesso. Deixa bem claro, eu não sou contra quem cria seu blog, quem cria seu portal, quem quer criar um Instagram, mas eu acho que o mínimo que precisa ser entendido é que existem regras para você atuar. De qualquer forma, você está sendo um porta-voz de uma notícia. Então, você precisa ter responsabilidade sobre o que você vai falar, o que você vai deixar no ar, porque aquilo vai ser replicado. E quando as pessoas replicam aquilo que não é verdade, muitas das vezes o dano é muito maior. É porque as pessoas são primeiro julgadas na internet, depois são julgadas na justiça, né? Por isso que se diz que as redes sociais acabaram criando um tribunal paralelo, né? Um tribunal em que as pessoas acabam sendo ali algozes de alguém que elas não conhecem, não sabem sobre o processo, não sabem sobre o caso, têm informações partilhadas, informações reduzidas sobre algum aspecto, e com isso a gente não consegue ter outra compreensão que não aquela que nos foi passada, salvo se você tiver um olhar crítico. Então, o olhar crítico não dá para cobrar de todo mundo, a gente sabe disso, mas é importante saber que esse tribunal paralelo também é sujeito de direitos e também sujeito de responsabilidade. E esse Então, tribunal, muitas das vezes, atacam a nós, advogados, por não entender o devido processo legal. Nós, criminalistas, a gente sofre muitos ataques com relação a casos que nós pegamos. E as pessoas precisam compreender que nós somos advogados. A gente está ali para garantir o devido processo legal, garantir né, defender leis, né? Então, não é defender o ato que o cliente praticou. Isso precisa ficar muito claro. E nem sempre a sociedade compreende dessa forma. A gente é visto assim, advogado de bandido, né? Quando, na verdade, nós não somos advogados de bandido. Nós estamos defendendo os direitos de qualquer pessoa. Todo mundo é passível, né, de cometer algo, e se cometer, você tem direito que o seu processo ele seja, né, devidamente que ele ocorra devidamente e que você tenha direito a uma defesa. exato. É isso. A gente Em casos recentes,
e posso falar isso muito pessoalmente, em casos recentes em que estive em casos midiáticos, muito do que se falou foi exatamente sobre a nossa postura enquanto advogado. Nós temos que ser muitas vezes incisivos, nós colocamos alguns aspectos, acho que também a advocacia deve ter um aspecto de autocontenção, principalmente nos casos em que atua, sou um defensor disso, acho que falar tudo bem, mas deve-se entender sobre o que nós vamos falar, nós temos que ser os primeiros a entender e compreender sobre o caso, nós temos um nível de responsabilidade sobre aquilo que falamos, porque quando falamos, falamos pelo nosso cliente, então temos que ter uma dose de cuidado em relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes, Liane, a gente não vai ter ouvidos para nos ouvir. Então, o advogado muitas vezes vai falar algo que as pessoas não querem ouvir, que as pessoas não estão dispostas a ouvir e que elas já fizeram um pré-julgamento sobre aquilo. Então, muitas vezes, as nossas teses ditas na mídia, elas vão ao vento. É claro, algumas vezes as pessoas compreendem sobre o que a gente está falando, mas outras não. Então, a gente tem que tomar uma dose de cuidado também quando fala. Certo que a internet criou um tribunal paralelo, certo que a defesa não tem sido ouvida como a acusação tem sido ouvida ao longo do tempo. Então, a gente já tem um pré-julgamento e a gente fica tentando remar para provar inocência, ou também quando não se tem como provar inocência, porque nem sempre essa é a atividade do advogado criminalista, é também ter um julgamento justo, um julgamento que seja uma pena justa, com o que a pessoa merece, com aquilo que é adequado, suficiente, proporcional para a conduta praticada. Porque a regra máxima da vida é de que ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Portanto, o julgamento que vale para um, vale para o outro. O que vale para o meu filho, vale para o filho do outro. O que vale para o meu sobrinho, vale para o sobrinho do outro. Então, essa matemática que é difícil de enxergarem também em nós, advogados, é uma matemática para a gente muito importante, porque a gente está ali no olho do furacão. E só tem a gente ali com o nosso cliente, não tem jeito. Por isso que tem que ter, né, calma e cautela. Não é, surgiu o caso, já vai falar. Não, a gente tem que chegar e se pronunciar e dizer, olha, quando a gente tiver acesso aos autos, quando a gente entender o que está acontecendo naquele contexto, a gente vem e vai falar, né? Até porque, como você disse, nós estamos representando um cliente, nós não estamos falando por nós. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. Quando a gente vai se expor. Então é algo bem, é uma linha bem tênue, né? Eu sempre digo isso. A gente a gente fala, com o que a gente vai fazer ali naquele momento, às vezes no calor das emoções, né? A gente pode falar algo que pode até prejudicar o nosso cliente. Por isso que a cautela é essencial. Fundamental. Ter cautela na nossa análise como advogados, ter cautela na nossa análise como jornalistas, ter cautela com o que a gente vai transmitir, com o que a gente vai falar, como a gente vai falar, ter cautela nos nossos comentários, saber que nós podemos, inclusive, ali num comentário, pode até resvalar na perda do seu emprego, né? Pode até resvalar numa denúncia feita à sua empresa, a empresa que te emprega, algo societário que você tenha, tem que se ter cuidado com o que pode vir à frente. Esse cuidado, essa proteção que você deve ter consigo mesmo, também deve fazer parte das redes sociais e também dos jornalistas, dos advogados, enfim. Mas para a gente encerrar a nossa conversa aqui, a gente poderia passar horas, gente. A gente poderia passar horas conversando. A gente vai falar sobre casos. Eu vou fazer uma última pergunta, então, para a Liliane, para perguntar dela. Qual o maior desafio dessa era digital, dessa comunicação digital hoje, seja na advocacia, seja como jornalista? Eu acho que o maior desafio hoje é a pessoa ela ter preparo técnico, ela ter estudo, capacitação para poder atuar. Para você ser advogado, você tem que estudar e você tem que passar pelo exame da ordem. Então, você teve uma capacitação. Para ser jornalista, da mesma forma, você tem que aprender as técnicas para atuar em cada veículo de comunicação. E, claro, ética, porque se a gente não tiver esse filtro, aí você não vai atuar da maneira correta, você vai ensejar em vários crimes, você vai atropelar todo o processo. Eu acho que é isso. E a gente nasce, os jovens hoje nascem num universo YouTube.
Então, a gente nasce com pessoas, com jovens querendo ser influenciadores. Por quê? Porque isso efetivamente é bem rentável, porque isso traz uma visibilidade, uma aceitação social, enfim, traz inúmeros benefícios, mas também traz alguns malefícios. E não conseguir compreender os mecanismos de acesso, de possibilidade, de responsabilidade, eu acho que hoje o maior desafio. Se essa pergunta fosse feita a mim, para mim o maior desafio hoje da comunicação, da imprensa, é entender que a Os liberdade de limites, né? expressão é um direito fundamental, ela traz aspectos políticos, sociais, ela modifica uma sociedade, ela traz informação para formar muitas vezes, então isso é importante, mas é também importante entender o nível de responsabilidade. Eu acho que o maior desafio hoje da comunicação digital é o nível de responsabilidade que nós teremos e que nós olharemos ao longo do tempo, vendo responsabilidades sendo decretadas e não também, e isso ocasionar uma injustiça, ocasionar cenários perigosos, ocasionar cenários, muitas vezes, que causem resultado morte, e isso é importante que a gente tenha. Por isso que Então, é o estudo e a responsabilidade, porque sem o estudo você não vai compreender a responsabilidade que você tem naquela função. Então, acho que é isso. bom, Casou bem, casou né? bem a nossa finalização. Então, gente, eu agradeço demais quem acompanhou a gente no podcast. Também a nossa convidada, a Liliane. Eu não vou estar com ela só hoje. A gente vai combinar outros momentos para a gente discutir diversos aspectos, não só sobre jornalismo e imprensa, mas sobre direito penal, sobre questões ligadas à sociedade, à política. Esse é um ano político, a gente vai comentar algumas coisas aqui com vocês. E eu te agradeço demais a presença aqui no IDA, os nossos estúdios do IDA. A gente está feliz em ter você. E também quero já fazer um anúncio. Nós estaremos juntos, eu e Liliane estaremos juntos em um curso sobre responsabilidade civil, responsabilidade penal, comunicação e direito para advogados, jornalistas, donos de portais, quem atua ali na área da comunicação. A gente vai estar junto conversando sobre isso. Não só eu e ela, teremos outros convidados também, depois eu vou anunciar isso abertamente a vocês, mas estaremos juntos, a gente vai divulgar tudo para vocês, data, momento, como será o nosso Masterclass sobre comunicação, sobre imprensa, em diversos aspectos, seja no aspecto do lidar com a reputação, seja também no aspecto das responsabilidades, nos aspectos contratuais também, a gente vai comentar tudo isso no curso. Então eu te agradeço e já peço que você faça o convite para o pessoal estar conosco, seja advogados, jornalistas, estudantes de direito, estudantes de jornalismo, estarem com a gente nesse projeto que vai ser incrível. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui no IdaCast, compartilhando um pouquinho, né, das vivências, das experiências, agradecer o convite e dizer que, olha, vai ser um enorme prazer contar com a participação de todos vocês que acompanham já aqui o IDA, mas vocês que atuam diretamente com comunicação, com direito voltado para essa área, tanto no civil quanto no criminal, né, defesa de reputações, questões relacionadas a danos morais, porque a gente está lidando, né, com imagem. Então, será um prazer ter todos vocês aqui nesse curso. Você que é um influenciador, mas que quer ter um pouquinho mais de noção de como atuar nesse mercado. Você que está pensando, né, em ser um influenciador ou ser um jornalista investigativo, enfim. O curso vai ser aberto a todos vocês e a gente conta muito com a participação de vocês. É isso. Então, a gente se vê no próximo episódio do IdaCast. Um abraço a todos. Venham ao IDA, conheçam a nossa plataforma de cursos.